Oi, você sabia que na Terra existem mais de 1000 vulcões e que eles podem sim ser benéficos para nós? Pois é, fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te explicar o que são os vulcões. Olá, eu sou o Matheus e agora você está na Metamorfose do Espaço. O vulcão é uma abertura na crosta terrestre, camada superficial da Terra, por onde são expelidos para a superfície materiais originários do manto. Esses materiais, em geral, surgem em estado líquido pastoso e incandescente e recebem o nome de magma. O processo de vulcanismo oriunda do encontro e movimento das placas tectônicas. É mais comum nas regiões litorâneas. Vale destacar também que o chamado Círculo de Fogo do Pacífico reúne cerca de 80% dos vulcões de todo o mundo, e o Círculo de Fogo do Atlântico reúne os 20% restantes. Para compreender o surgimento dos vulcões, é necessário que saibamos que a crosta terrestre é constituída por placas litosféricas, também chamadas de placas tectônicas. As placas tectônicas são blocos gigantescos que compõem a litosfera e sobre os quais estão os continentes e os oceanos. Essas placas estão em movimento, ou seja, elas se afastam e colidem, e os vulcões surgem, em geral, nos pontos de contato entre as placas tectônicas. As erupções ocorrem da seguinte forma: os condutos centrais descarregam a lava ou o material piroclástico para uma chaminé ou conduto central, uma abertura no topo de um canal alimentador cilíndrico que se conecta com a câmara magmática e por onde o material ascende para irromper a superfície da Terra. As erupções com os condutos centrais criam a mais conhecida das feições vulcânicas, a montanha vulcânica em forma de cone. Existem 7 tipos de vulcões, além daquele tradicional que geralmente nos é apresentado em filmes e desenhos animados. E é desses vulcões que vou falar para vocês agora. Um cone do tipo vulcão escudo é construído por sucessivos derrames de lava, que se espalham a partir de uma chaminé. Se a lava for basáltica, flui com facilidade e espalha-se por grandes áreas. Se os derrames forem copiosos e frequentes, criarão um amplo vulcão em forma de escudo, com dezenas de quilômetros de circunferência e com mais de 2 quilômetros de altura. O maior vulcão escudo da Terra é o Mauna Loa, no Havaí, Estados Unidos. É um exemplo clássico de vulcão escudo. Embora ele esteja a somente 4 quilômetros acima do nível do mar, ele é efetivamente a estrutura mais alta da Terra. Medido a partir do fundo oceânico, o Mauna Loa tem 10 km de altura, mais alto do que o Monte Everest. O segundo tipo são os domos vulcânicos. Ao contrário das lavas basálticas, as lavas andesíticas e riolíticas são tão viscosas que mal conseguem fluir. Elas geralmente produzem domos vulcânicos, que são massas arredondadas de rochas com vertentes abruptas. A forma dos domos proporciona a impressão de que a lava foi espremida para fora da chaminé sem se espalhar literalmente como se fosse uma pasta de dente. Frequentemente, os domos obstruem as chaminés, aprisionando os gases. Então a pressão aumenta até que uma explosão ocorra, fragmentando o domo. O terceiro tipo são os cones de cinzas. Quando as chaminés vulcânicas descarregam piroclastos, os fragmentos sólidos se acumulam e formam um cone cinza. O perfil de um cone vulcânico é determinado pelo maior ângulo de repouso dos fragmentos, que é o ângulo máximo em que os detritos permanecem estáveis, em vez de deslizar encosta abaixo. Os fragmentos maiores, que caem perto do cume, formam taludes muito inclinados, que, entretanto, são estáveis. As partículas mais finas são carregadas para posições mais afastadas da chaminé e formam taludes de baixo declive na base do cone. Assim se originam os vulcões clássicos, com formatos clássicos, com vertentes côncavas e uma chaminé no cume. O quarto tipo são os estratovulcões. Quando o vulcão emite lava e piroclastos, forma-se derrames alternados desses materiais, que dão origem a um vulcão composto por formas côncavas, ou estratovulcão. A lava que se solidifica no canal alimentador e em diques radiais fortalece a estrutura do cone. Os estratovulcões são comuns acima de zonas de subducção. Os exemplos mais famosos são o Monte Fuji, no Japão,
os montes Vesúvio e Etna, na Itália, e o Monte Rainier, no estado de Washington, nos Estados Unidos. O Monte Santa Helena tinha uma forma quase perfeita de estratovulcão, até que sua erupção em 1980 destruiu o flanco norte. O quinto tipo de vulcão são as crateras. Uma depressão em forma de tigela, a cratera, é encontrada no cume de muitos vulcões, sendo centrada na chaminé. Durante uma erupção, a lava ascendente transborda da cratera. Quando a erupção cessa, a lava remanescente na cratera escorre para dentro da chaminé e solidifica-se, e a cratera pode ficar parcialmente preenchida pelos detritos que caem de volta. Quando da ocorrência da próxima erupção, o material pode ser estraçalhado para fora da cratera. Como as paredes de uma cratera têm alta declividade, com o passar do tempo elas podem desabar ou ser erodidas. Desse modo, o diâmetro de uma cratera pode crescer até tornar-se muitas vezes maior que a da chaminé, e a profundidade pode chegar a centenas de metros. Por exemplo, a cratera do Monte Etna, na Sicília, Itália, atualmente tem mais de 300 metros de diâmetro. O sexto tipo são as caldeiras. Quando grandes volumes de magma são descarregados de uma grande câmara magmática, ela pode não mais ser capaz de sustentar seu teto. Em tais casos, a estrutura vulcânica sobrejacente pode entrar em colapso de maneira catastrófica, formando uma caldeira, isto é, uma grande depressão em forma de bacia, com paredes íngremes, sendo muito maior que a cratera. O desenvolvimento da caldeira que forma o lago da Cratera, em Oregon, nos Estados Unidos, é um dos maiores exemplos de vulcões desse formato. As caldeiras são feições impressionantes, cujos diâmetros variam de poucos quilômetros até 50 quilômetros ou mais. O vulcão de Yellowstone, que é o maior vulcão ativo dos Estados Unidos, tem uma caldeira com área maior do que o estado americano de Rhode Island. O sétimo tipo são os diatremas. Quando o material quente do interior da Terra escapa de forma explosiva, a chaminé e o canal alimentador abaixo dela frequentemente são preenchidos por uma brecha, à medida que a erupção entra em declínio. A estrutura resultante é um diatrema. O mecanismo de erupção que produz o diatrema foi reconstituído a partir do registro geológico. Os tipos de minerais e de rochas encontrados em alguns diatremas somente poderiam ter sido formados em grandes profundidades, 100 km, mais ou menos, no manto superior. Os magmas carregados de gases forçam seu caminho até a superfície, fraturando a litosfera e explodindo na atmosfera, onde ejetam gases e fragmentos sólidos da crosta e do manto, às vezes em velocidade supersônica. Respondendo àquela pergunta do início do vídeo, sim, existem mais de 1.500 vulcões no mundo, e há mais de 500 vulcões ativos no planeta. A maior parte deles com atividades modestas, como expelir gases, cinzas e pequenas rochas por um período variável. No entanto, as grandes erupções também ocorrem, com relativa frequência. A todo momento, há pelo menos uma dezena de vulcões em erupção em algum ponto do globo terrestre. E sim, os vulcões possuem um lado positivo. Os vulcões contribuem para o nosso bem-estar de várias formas, embora frequentemente indiretas. Os solos derivados de materiais vulcânicos são excepcionalmente férteis por causa dos nutrientes minerais que contêm. As rochas vulcânicas, os gases e o vapor são também fontes de importantes materiais industriais e químicos, como o pedra-pomes, o ácido bórico, a amônia, o enxofre, o dióxido de carbono e alguns metais. As atividades hidrotermais são responsáveis pela deposição de minerais incomuns que concentram elementos relativamente raros, particularmente metais, formando corpos de minérios com grande valor econômico. A água do mar que circula pelas dorsais oceânicas é um dos principais fatores na formação dos minérios e na manutenção do balanço químico dos oceanos. Em algumas regiões onde os gradientes geotérmicos são excessivos, o calor interno da Terra pode ser aprisionado para aquecer residências e movimentar geradores elétricos. A energia geotérmica depende do aquecimento de água à medida que passa por uma região de rocha quente, ou um reservatório de calor,
que pode estar a centenas ou milhares de metros abaixo da superfície terrestre. Pois é, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido esclarecer alguma coisa para vocês. Se eu conseguir trazer uma novidade para vocês, deixem um gostei e compartilhem esse vídeo caso tenham gostado de fato. E escrevam aí nos comentários qual informação desse vídeo vocês não sabiam e agora sabem. Tchau!